Vamos. Olá, eu sou a Giovana e hoje eu estou aqui com o Ricardo para uma entrevista sobre o tema plano operacional, que é parte da nossa disciplina de planejamento de negócios que busca fazer um encontro com profissionais do mercado. Ricardo, primeiramente, muito obrigada por aceitar participar aqui com a gente. Para a gente iniciar, você poderia fazer uma breve apresentação? Claro. Bom, meu nome é Ricardo Matia, tenho 57 anos, uma carreira voltada especificamente para a área financeira, e dentro da área financeira a gente trabalha muito, obviamente, com planejamento, né? Então, todo o planejamento estratégico de uma companhia acaba desaguando na área financeira, que tem ali por objetivo acompanhar os resultados, especialmente os resultados financeiros da empresa. Então, isso faz parte do meu dia a dia desde do meu primeiro emprego. Excelente, então você tem bastante dessa parte mais prática, né? Exato. Tá certo, então, Ricardo, muito obrigada. Agora vamos começar com algumas perguntas sobre plano operacional. Para iniciar, o que é um plano operacional dentro de uma organização para você? Giovana, como o próprio nome sugere, né, o plano operacional ele tem como objetivo operacionalizar o que foi determinado pelo plano estratégico. Então, se o plano estratégico ele determina o que precisa ser feito, o plano operacional ele determina como deve ser feito. E aí, como, né, quem, quando, quais são os recursos necessários, enfim, ele detalha, ele destrincha aquela ação do plano estratégico em ações para que ela possa fazer sentido no atingimento daquele objetivo. Então, o plano operacional, além, obviamente, dos KPIs, né, para acompanhar se aquelas ações estão tendo sucesso ou não, então, ele é essencial para poder fazer se cumprir aquilo que foi determinado no plano estratégico. Então, de novo, né, em resumo, se o plano estratégico ele determina o que precisa ser feito, o plano estratégico, o plano operacional, ele vai ao encontro de como deve ser feito. Que seria ali mais a parte prática, né? Exatamente, que é colocar em prática, tirar do papel aquilo que o plano estratégico determinou e colocar em prática. Ok. Indo até um pouco de encontro, né, com o que você falou no tópico anterior, qual seria a importância do plano operacional para o sucesso da estratégia da empresa? Exatamente, assim, a gente já passou por essa, né, mais ou menos por isso. O plano operacional, a importância dele é a essencialidade, né? Ele tira do papel o que o plano estratégico escreveu, né? Então, ele vai atribuir, por exemplo, as responsabilidades, ele vai determinar quais são os recursos que são necessários para executar aquela ação, quem é que vai ser o responsável, quando que deve ser feito, né, de acordo com o cronograma estabelecido, via de regra por ordem de importância, né, o que é importante para atingir aquele objetivo, então você coloca um cronograma para ser feito. Então, ele é extremamente essencial na execução da estratégia, né? Então, a importância dele é exatamente essa. Sem ele, o plano estratégico vira gaveta, né? Vira papel de gaveta. Ótimo, Ricardo. E agora indo um pouco mais para a prática mesmo, quais que são os elementos fundamentais na construção desse plano operacional dentro da organização? Bom, primeiro ele tem que estar alinhado com a estratégia. Obviamente, o plano precisa estar alinhado. Segunda coisa, ele tem que ser claro, né, para o que precisa ser feito para se concretizar aquela ação. Então, os objetivos precisam ser claros. Normalmente, você usa verbos, inclusive, infinitivos, né? Realizar tal coisa, executar tal tarefa, né? Então, assim, ele tem que ser claro para quem está recebendo aquela atribuição, saber exatamente o que precisa ser feito. Terceiro, ter um responsável pelo objetivo, né? Porque às vezes uma ação ela pode ser realizada por um grupo de pessoas ou várias ações atribuídas a várias pessoas, mas alguém tem que ser o responsável, alguém tem que estar puxando aquela responsabilidade, saber se aquelas pessoas que foram atribuídas aquelas ações estão executando. Quarto, prazo, né? O prazo de entrega é importante, porque senão fica solto. Eu preciso realizar aquela ação até, no máximo, qual mês, qual dia, qual ano, enfim.
de acordo com o que for determinado ali, né? Por fim, se envolver algum tipo de recurso que seja garantido que aquele recurso seja disponibilizado. E eu não estou falando só de recurso financeiro. De repente, né, tem vários tipos de objetivos. Uma máquina para se produzir qualquer tipo de produto, ou recurso financeiro para fazer uma aquisição de qualquer outro insumo. Enfim, o recurso é necessário. E, por fim, mais uma, né, eu acho que eu estava quase esquecendo disso, mas, assim, é acompanhar, né? Se aquelas ações, no passo a passo, ter medições intermediárias para saber se o objetivo está sendo alcançado. Né? E, se for o caso, corrigir a rota ali naquele momento. Com certeza, esse acompanhamento é essencial para concluir as estratégias, né? Exatamente. Principalmente se você tiver uma ação que é de médio prazo, uma ação que vai levar 6 meses, tem várias etapas sendo realizadas. No primeiro mês, um sexto daquela ação foi concretizada, ela realmente está indo ao encontro do objetivo que foi traçado. Se não, já corrige rápido, não esperar chegar no sexto mês e dizer, olha, essa ação não foi suficiente para atingir, e só aí depois corrigir. Aí o prazo já se foi. Então, é importante ter medições intermediárias se aquela ação está sendo efetiva ou não. Excelente, Ricardo. E, na prática, quais ferramentas ou métodos que vocês costumam usar dentro da organização para acompanhar e até mesmo elaborar o plano operacional? Olha, eu gosto muito de, principalmente, 2 metodologias que, na verdade, no fundo, elas têm uma mesma essência. Né? O 5W 2H, né, que é exatamente aquilo que a gente já comentou, que o que deve ser feito, quando deve ser feito, como deve ser feito, quem deve executar, quais são os recursos, né, quanto vai custar. Então, essa metodologia ela é um pouco mais detalhada. Então, se você coloca isso no plano de ação, você consegue enxergar numa única linha aquilo que está sendo proposto e aquilo que está sendo, né, que tá sendo feito. A outra metodologia que eu gosto é o PDCA. Né? Ela é um pouco mais simples, que é planejar, executar, verificar e agir para melhorar, né? Que, na verdade, ela acaba convergindo com o ciclo W2H, porque quando você vai fazer a primeira ação, que é planejar, ela tem que envolver. Né? Ela tem que envolver o que, quando, como, quem. Então, acaba que são 2 metodologias que, para mim, se convergem. Então, mas não existe muito segredo, sabe, Giovana? Assim, as metodologias elas são divergentes, às vezes, no seu nome, mas a essência ela não pode ser perdida. Né? Que é exatamente atribuir prazos, atribuir responsabilidades, e exatamente executar aquilo que precisa ser executado no alcance do objetivo que foi traçado. Ricardo, essa aplicação prática, né, essa experiência do mercado é muito interessante para a gente, porque a gente vê esses conceitos na universidade, porém é teoria. Então, ver essa aplicação dentro de uma organização é muito interessante. E o que eu te digo é assim, isso tem que estar incorporado no dia a dia das companhias. Né? Isso você acaba fazendo isso de uma maneira muito natural. Você roda um ciclo de PDCA sem perceber. Né? Então, você planeja, você executa, você mede e você age. Né? O tempo todo você está fazendo isso. As pessoas, às vezes, não se dão conta de que faz um PDCA. Às vezes, não está ali descrito, mas ela faz. Então, assim, quando você coloca isso no papel, é importante, porque aí você consegue exatamente medir aquilo, e às vezes, com menor esforço, fazer coisas melhores. Excelente, Ricardo. E agora, só para finalizar, né, eu queria saber de você, que conselhos e aprendizados, né, dessa experiência você compartilharia com nós, estudantes, que estamos iniciando em nossa jornada e começando a estudar sobre plano operacional e buscamos entender um pouco melhor como isso funciona. Bom, eu penso o seguinte, que a primeira coisa que eu acho que nós temos que abandonar, na minha visão, tá, é a superficialidade. As pessoas, hoje, infelizmente, com poucas informações, querem partir para a prática. Eu acho que a gente tem que reunir o maior número de informações possíveis
antes de partir planejando, atribuindo ações e fazendo aquilo que acha que deve ser feito, mas o verdadeiro problema não está sendo resolvido. Então, quando você traça um objetivo, na verdade, você está traçando uma forma de resolver algum tipo de problema, né? Ou melhorar algo que já é bom, ou melhorar aquilo que não está tão bom assim. Né? Quando você traz, eu preciso melhorar o meu volume de vendas, beleza. Isso é algo que pode ser bom que você quer melhorar, ou não está muito bom você quer melhorar. Mas qual é a raiz do problema? Por que eu não estou vendendo? É o produto, é a marca, é o desempenho do meu vendedor. Então, assim, a gente tem que investigar como atingir aquele objetivo sem ficar na superficialidade, entendeu? Tem que aprofundar no tema e para depois partir para um plano de ação, porque senão você vai fazer um plano de ação que não vai resolver o problema. E você acaba perdendo muita energia nisso até você descobrir que aquele plano de ação não está correto. Né? Às vezes o plano está perfeito, mas não atingiu o objetivo. Segunda coisa que a gente tem que também entender é que a gente pode errar. Né? Isso que eu acabei de falar, pode ser, a gente pode errar em traçar algum plano, mas ele é mutável, então a gente tem que entender que esse plano é mutável. E por isso que eu acho que é importante você fazer medições intermediárias. Opa, esse objetivo não está indo ao encontro, essa ação não está indo ao encontro ao objetivo que eu queria. Então muda rápido, né? Faz isso com velocidade. Eu acho que no mundo atual, a velocidade é importante. Então, você ter o maior número de informações e ser ágil vai fazer você ter um diferencial competitivo perante os seus concorrentes. A outra coisa que eu acho que é começar simples, sabe? Eu acho que começar simples não é sinônimo de simplório, né? São coisas diferentes. Simples é seu objetivo, né? Não precisa florear muito. Começa simples mas faz. Começa simples, mas faz. Eu costumo falar uma frase que é assim, atrás do ótimo a gente esquece o bom. Então, assim, eu quero ser o excelente. É claro que eu quero ser, mas eu preciso ser bom primeiro. Então, depois de bom, eu fico um pouco melhor, depois eu fico um pouco melhor, eu vou atingir a excelência. Se eu der um salto muito grande, pode ser que eu não consiga atingir, ou que eu tropece no meio do caminho. Então, eu acho que atrás do ótimo, não esquece de ser bom. Seja bom. Faça o básico muito bem feito, e depois você vai atingir a excelência. E, por fim, aquilo que eu disse, um plano bem executado vale mais do que um plano perfeito. Né? Que não saiu do papel. Você tem um plano perfeito, mas ele não sai do papel, então não resolve nada. Então, é melhor você ter um simples bem feito do que você ter um plano perfeito no papel e jamais sair para ação. Então, eu acho que essas são as lições que eu aprendi no meio do caminho. Certinho, Ricardo. Agradeço novamente pela disponibilidade e também pela contribuição com a nossa disciplina. Imagina, fico sempre aqui à disposição de vocês. É muito bom saber que estou contribuindo com a formação de pessoas que querem chegar no topo.